Olá, bem-vindos a um projeto no qual eu me enfiei meio sem saber nada. A gente está fazendo um podcast agora e nesse podcast aqui eu vou chamar pessoas que eu conheci durante a minha vida na política, na minha vida pessoal, e só vem pra cá gente que eu gosto. E hoje a gente vai começar com a Juba Akel. A Juba é mulher, descendente de árabes, cozinheira, empresária e tem uma coisinha que vai assustar vocês logo logo. Tudo bom, Juba? Tudo bem. O que eu não contei pra eles que assusta esse povo? Explica aqui você, mulher branca que sofre preconceito, por quê? Que eu sou macumbeira. 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 Eu sou mãe pequena de Umbanda. Isso quer dizer que eu sou a Subchefe do terreiro. Exatamente, a subchefe da gira. Eu tô uma abaixo do pai de santo, ou mãe de santo. Isso tem te trazido muitos desafios? Conta pra nós. Ah, desgraça pouco é bobagem, né? E tem mais, a Juba também é política, né? Tem esse problema. Então você é umbandista, política, tá no PV. Tô no PV. O que falta pra você arranjar briga em Curitiba? Eu sou empresária também, arranjo briga. Olha, como se não... parece chover no molhado essa história de... Eu sou mulher, nanana. Sim, eu sou mulher e sim, é bem mais difícil. Com certeza. Eu sou mulher e umbandista. Eu não sou preta, mas eu faço coisa de preto. Isso Isso, como é que funciona isso? Isso Funciona no mesmo racismo. É o mesmo tipo de racismo. Coisas do tipo assim, esse teu cabelinho aí não me engana, é óbvio que você devia ser macumbeira. Então vem no estereotipo forte, estereotipagem, o pessoal se assusta. Se assusta. Eles não acham a cor, eles procuram outra coisa. Esse nariz de batata, não sei o que lá. Então eu tava lascado então nessa aí. Só tinha que pôr uma lentezinha. Mudar a cor do olho. E você é empresária. Sou empresária do ramo de bar e restaurante. Como é que a Juba, filha do Omar Akel, para quem não sabe, um antigo amigo do meu pai, foi acabar umbandista e dona de bar? Olha, comércio é comércio para os turcos, para os árabes, é tudo comércio, né? Eles vendiam roupa, eu vendo comida. Eu fui parar na Umbanda porque eu estava procurando uma religião que abraçasse todos os meus pensamentos libertários. E assim eu cheguei na Umbanda, porque a Umbanda aceita o meu pai, que é católico ortodoxo, aceita a minha mãe, que é católica romana, aceita um amigo meu que é espírita, kardecista, e quando eu for pro céu, eu quero encontrar todo mundo. Né? Eu não quero ficar só com uma parte da galera. E você vai hoje num dos maiores terreiros de Curitiba. Isso. Que o pessoal não conhece, quem conhece é o terreiro do Pai Maneco. Isso. Esse terreiro tem quantas mil pessoas? Nós temos 2.000 médiums ativos. O que isso quer dizer? 2.000 pessoas que vestem branco e algum dia da semana vão lá no terreiro praticar a sua fé. A gente tem na assistência são as pessoas que vão para assistir, né, ou para se consultar, enfim. A gente tem um fluxo de 5.000 pessoas mês. É muita gente. É muita gente. E eu sei que é muita gente porque eu tive lá. O Rodrigo que trabalha com a gente participa lá. O Rodrigo é de uma gira bem antiga lá do terreiro. E uma coisa divertidíssima é que você vai lá e encontra pessoas que você não esperava. Você leva o pessoal para lá de fora para conhecer, eles têm esse susto? Tem, muito susto, porque você encontra de gari a juiz lá. Sim, é disso que eu tô falando. Você chega lá e fala assim, o que você está fazendo aqui? Eu encontrei um diretor meu do DEACO, Deus, Amor e Compreensão, porque eu fiz DEACO quando eu tinha 15 anos, nos anos 90 era super moda. Eu encontrei o coordenador do DEACO lá. E como é que a gente explica isso? A gente explica assim, todas as fés, né, teriam que ser assim, e muitas são. O terreiro é um lugar de fé. Fé não tem cor, não tem idade, não tem sexo, não é magra ou gorda, não é rica ou pobre.
E normalmente, quando você vai... A gente diz que na Umbanda o pessoal vai pela dor ou pelo amor, né? Ou porque é apaixonado, ou porque já foi em tudo quanto é lugar, não deu certo, agora eu vou na macumba. Pois é, a gente tem que explicar essa diferença depois pro pessoal. E a dor também não tem cor, idade. E vem todo mundo, então. Então vem todo mundo. O pai Fernando, que fundou o terreiro do Pai Maneco, era um homem branco, cis, de classe média alta. Talvez isso... Família tradicional curitibana. Família tradicional curitibana. Talvez isso tenha já derrubado algumas barreiras. Depois o pai Fernando começou a fazer umbanda de luz acesa e porta aberta. Que derrubou mais um monte de barreiras. As pessoas vão... Eu faço um trabalho lá no terreiro que é de desmistificação da Umbanda. Então, eu recebo muita gente que vai lá. Alunos, tem um colégio de Santa Catarina que sempre leva a criança lá, tem o pessoal da Federal que faz uns intercâmbios que vão para lá. E eu sempre... Primeira coisa que eu falo é: a gente não come criancinhas, nem cachorrinhos, que acham que a gente come cachorrinhos também. Todos os que estão lá para, durante 4 horas, trabalhar a fé e tentar operar pequenos milagres. Uhum. Não estou falando milagre de sair ouro da terra. As pessoas se sentirem melhor, se livrarem de algumas angústias. A última vez que eu fui lá, eu encontrei vários amigos. É divertidíssimo. Ainda mais na segunda-feira. Na segunda-feira. Vários amigos, pessoas, policiais civis, gente da comunicação. Uhum. E realmente eles recebem todo mundo. É isso que falta para demais? Não é só isso. Tem muita religião preocupada com dinheiro e não com religião. Porque eu vou na igreja do meu pai, em várias festividades eu vou. Porque a minha família, eu sou a 2ª geração brasileira, minha família é de Homs na Síria, então eles vão na igreja ortodoxa. E o padre é meu amigo. A gente senta e a gente fala sobre a religião dele e sobre a minha. Estava desligado, mas o marido ligou. Isso é importante, pode atender. Não vou atender. Ele vai aprender a ficar quietinho na dele. Eu fui até crismada na igreja católica. E eu nunca enxerguei diferenças. Uhum. Tem algumas diferenças que eu acho que é a modernidade, né? A religião católica é uma religião milenar. A Umbanda é uma religião secular. Aqui no Brasil. Aqui no Brasil. A nossa Umbanda é diferente da religião africana raiz, não é? Só tem Umbanda no Brasil. É diferente da religião africana. É de matriz africana, mas é outra coisa. Ela tem uma pitada. Porque o candomblé também é diferente do que é feito na África. Porque eu tive que dar uma aula de desmistificação da Umbanda para angolanos. Nossa, eu não sabia que eles eram. Falaram: Juba, você dá uma aula sobre Umbanda para uns alunos que estão aqui no Selim, na Federal, que eles vieram fazer um intercâmbio para aprender português. Falei: claro. Angolanos. Não eram só angolanos, eram todos africanos. Então eu comecei pedindo perdão, né? Pedindo desculpa pelo nosso passado sangrento e explicando que a Umbanda, ela não pretende ser uma religião africana. Ela pretende ser uma religião brasileira. E o que tem na religião brasileira? Tem a religião africana, tem a religião católica, tem a religião europeia. É uma salada. É uma salada. Tem o reiki. Nós somos brasileiros, nós somos uma salada. O Brasil é uma bagunça. Eu tenho uma ideia de que todo preconceito ele vem da ignorância. Eu também acho. Então, seja ele religioso ou qual for. Qual for. Como é que a gente vence hoje no Brasil, a médio e longo prazo, a curto prazo, a gente não resolve nada, o preconceito religioso? Tem que botar a religião na rua. Não dá mais para esconder? Não. É conhecer para respeitar. Esta é a frase que vai de encontro ao que você falou. Conhecer para respeitar. Tem que botar a religião na rua.
Tem que ter uma data que... esse dia é o dia da macumba. Vai ter uma gira no meio da praça, Tiradentes. Uhum. No outro dia vai ter uma saída de santo, que é do candomblé, no meio da Praça Osório. Tem que estar exposta. Por que na Bahia dá mais certo que aqui? Porque lá está exposto. Porque lá está na rua. Aqui tem medo? Aqui nós somos minoria, né? Aliás, Curitiba é um lugar um pouco complicado para quem é da pá virada, vamos dizer assim, para quem não está dentro dos padrões. Ou para quem faz alguma coisa aberta. Veja, e o maior terreiro do Brasil É aqui. fica em Curitiba, que é o terreiro do Pai Maneco. E por que as pessoas... Por que você acha que a gente não consegue vencer essa barreira? A gente curitibanos, paranaenses... A gente curitibano, aqui. Da onde está enraizado esse medo? A tradição, né? A nossa cidade é muito tradicionalista. E vamos combinar. Eu saio daqui, eu moro lá perto do Parque São Lourenço e trabalho no Alto da 15. Então eu saio de casa de manhã, passo pelo centro cívico e eu vou andando e pensando, que eu fico sempre maquinando. Eu falo, é muito agradável essa nossa cidade. É muito bonita. É cheia de verde. Às vezes eu saio mal-humorada de casa e eu já fico... Claro, não estou falando da higienização que fizeram na cidade, botando o pessoal à margem, mas eu acho que a gente está muito confortável. Que as coisas não pegam na nossa veia. Então, veja, para mim é difícil convencer aos umbandistas de Curitiba que eles precisam de um representante. Mas nunca aconteceu nada comigo. Mas nunca aconteceu nada. Não aconteceu com você. Com a menina negra diarista da minha gira, foi jogada para fora do ônibus, porque estava de branco. Então a gente ainda tem um preconceito social em cima. É por isso que o pessoal que vai na gira não se expõe? Um medo, talvez? O cara é juiz, o cara é desembargador, o cara é delegado, ele mantém aquilo guardado. Sabe como que as pessoas que não são assim que nem eu, que eu sou macumbeiríssima, elas me cumprimentam ou cumprimentam os outros na rua. Oi, você é de lá, né? De lá da onde? Do inferno? Sou lá da Síria, tá tendo guerra, sou tá de lá mesmo. Sou de lá do PV. As pessoas não se expõem mesmo. E vários lugares não podem, né? As pessoas não podem usar as cores, usar as guias. As pessoas não podem. Qual é a diferença da guia do escapulário? Nenhuma. Por que pode um e não pode o outro? Porque um pode há séculos. E foi aí que você entrou na política? Eu entrei na política, na verdade, eu considero que eu entrei na política em 1985, quando eu fui com meu pai lá na Boca Maldita, Ulisses Guimarães e Diretas Já. Eu acho que foi aí que eu entrei na política. Ali que o mosquitinho mordeu. Porque mas você tinha 12 anos. Eu tinha 12 anos, mas depois disso eu fui chefe de diretório, presidente de diretório acadêmico, fui representante de turma várias vezes, fui representante de vários núcleos, de várias coisas que eu participei no colégio, na faculdade, e eu só não tinha me candidatado antes. Eu não vou falar mal da minha família, só vou falar. Porque quando meu pai resolveu que ele ia botar um dos filhos para ser candidato, que ele não ia mais ser candidato, ele não escolheu o filho mais velho, que é uma filha, que sou eu. Ele escolheu um filho. Mas normal isso. Normal pra quem? Normal? É a coisa mais normal do mundo. Errado comum. Ou certo é o normal. É comum, não é normal. Mas por que é o normal? É comum porque é uma coisa... Porque sempre assim... Nós fomos criados assim, a do sociedade homem para é o assim. homem. Exatamente. E a gente vê isso. Eu brinco, as pessoas falam assim, cara, eu sou machista, eu sou preconceituoso, eu sou tudo isso. Eu também, várias vezes. Só que a gente tenta devagarzinho desconstruir isso. E a gente é inteligente, né? A gente aprende as coisas.
Eu gosto de achar que eu sou um pouquinho, assim. Às vezes me acho meio burro. Não, a gente é inteligente. Ingênuo, talvez. Às vezes a gente se equivoca. Se equivoca. Toma umas traição aqui. Faz parte. Mas aí o teu pai escolheu teu irmão. O meu pai escolheu o meu irmão para ser candidato. O partido do meu pai, o último partido que o meu pai fez parte, que meu pai era PMDB junto com o seu. Daí o último que meu pai fez parte, posso falar o nome do partido? Era o PSDB, que não tinha nada a ver comigo. Mas eu apoiei o meu irmão, porque, como eu disse, eu sou de uma família árabe. E o maior elo que existe para mim é o da família. Uhum. Então, apoiei meu irmão, fiz campanha pro meu irmão, nananã, e todas aquelas bobajaradas. E, enfim, meu irmão já era da Umbanda também. Foi proibido de externar, de se colocar. E daí ele não foi eleito. E daí, no outro ano, ele ia ser candidato a deputado federal. Aí ele não foi. Ele apoiou um outro cara do PSDB. Uhum. E queria que eu fizesse campanha. Eu falei, amor, eu faço para você e pro pai. Máximo, o resto que se vire. E daí, na outra candidatura a vereadora, eu cheguei pros dois e falei, você vai ser candidato? Daí ele falou assim, não vou. Eu falei, então eu vou. Não, mas você não tem nem partido. Esse problema não é de vocês, é meu. Sim. Vocês querem escolher um partido? Senão eu vou escolher. Começaram, daí me vieram com umas opções muito direitalhas. Eu falei assim, gente, então eu vou pro PV. Entre aspas, neutro. Na verdade, eu não queria era ofender o meu pai. Sim. Então eu falei, pai, PV pode ser? Você se irrita com o PV? Não, o Salamone tá lá e tal. Eu falei, ótimo. Então eu vou ligar pro Salamone. O Salamone é muito amigo da família. Inclusive, tentaram me casar com o Salamone quando eu tinha 14 e ele 25. E daí eu fui pro PV. E é uma luta. E você foi candidata a vereadora, foi candidata a deputada federal, com um santinho diferente, que não chamava santinho. Com um eixozinho. Com um eixozinho. E daí você falou que você achou difícil do pessoal querer se representar, de entender que precisava de um representante. A representação do umbandista é bem complicada. Mais ainda é a representação da mulher, sabia? Imagino. A gente tem um problema seríssimo de montar chapas com mulheres hoje no Brasil. Primeiro porque uma parte acha que política não é para elas. Tem medo de entrar, que é puxado, que é um ambiente muito pesado para uma mulher. Mas e daí? Exatamente. E como é que muda se não entrar? E outra parte é que tem uma tradição de colocarem mulheres só para preencher, né? Exatamente. Não se procuram líderes femininas, se procuram coadjuvantes para preencher... Laranjas para preencher aqueles 30%. E você não se colocou. Você fez campanha. E qual foi a maior dificuldade na campanha? Era ser um bandista? Era ser mulher? Era ser um bandista branca? Era chegar nas pessoas? Onde é que foi esse... Olha, ser mulher é mais complicado. Inclusive dentro da religião. Que eu sou de um terreiro onde a chefe suprema é a Lucília Guimarães, amada, e é uma mulher. Mas de uns anos para cá, a Umbanda se tornou muito patriarcal. Então, já é difícil. Na verdade, assim, eu sou uma pessoa pequena, de estatura. Então, eles já me chamam de menina quando eu chego em algum lugar. Eu agradeço, porque, afinal de contas, daqui a 4 meses eu faço 50 anos. Então, a velhaca sendo chamada de menina. Mas ser chamada de menina é uma coisa, ser tratada como menina... é outra. Então, esse preconceito para cima da mulher começa assim. Ai, essa menina. Uhum. Menina, você tá aí. Não sei o quê. Mas eu acho que a grande dificuldade aqui em Curitiba é você se posicionar politicamente sendo uma mulher umbandista. Porque você sendo uma mulher umbandista, você vai falar só de macumba? A pauta seria só essa ou você pode ampliar a pauta? Sabe? E você sendo uma mulher, você vai conseguir aguentar o tranco? Porque, assim, o que quer dizer aguentar o tranco?
eles jogam pedra Jogam. no terreiro. Eles não jogam pedra na rede social. Eles jogam pedra física no terreiro. Eles botam fogo. Eles cortam a cabeça das imagens. Eles entram no meio da gira gritando com uma Bíblia na mão. Eu nunca tinha passado por isso na minha vida. Eu fico imaginando o que passa na cabeça de uma pessoa que entra dentro de um lugar onde tem 100 pessoas que são contra o que você está fazendo e a pessoa se sente segura de, com uma Bíblia na mão, gritar: vocês vão para o inferno, sai Satanás, não sei o quê. Então, é muito agressiva a intolerância com o umbandista e com o candomblecista. Mas o candomblecista faz gira de porta fechada. Você viu a nossa... É tudo aberto. Tudo aberto. Tudo aberto. Quem quiser é bem-vindo, conhecendo, não conhecendo. É tudo aberto. Então eu acho que o mais difícil foi isso. E tem uma dificuldade que as pessoas não falam, que é das raposas antigas. É uma dificuldade muito grande para os políticos, homens e mulheres, abrirem espaço para alguém que está acabando de entrar. É quase impossível. Você tem que meter o pé na porta. Você tem que meter o pé na porta. E daí as pessoas, os eleitores, né? Que eu também sou eleitora, reclamam: as coisas não mudam, as coisas... Tá, mas então votem em outra pessoa, não votem na mesma sempre. Quando eu quis ser candidato a deputado pela primeira vez, quando quiseram lançar meu nome, que me convidaram, que eu topei, foi um grupo de deputados na casa do meu pai dizer que eu não podia ser. Então eu entendo o que você está falando. Assim, o pessoal já tem dono. E é muito difícil aqui em Curitiba, porque tem uma cultura, né? Época de eleição, chove cesta básica. Chove cesta básica, uma coisa incrível. Todo mundo começa a... Você vai no Parolim, você vai lá no Ganchinho, é só caminhonete com cesta básica. Como é que a gente... Eu não faço isso, você não faz isso, você não tem condições de fazer isso. Nenhuma condição. Como é que a gente compete com o cara que está pagando água, luz, dando cesta básica na época eleitoral, dando a cadeira de rodas? Como é que a gente conscientiza esse povo sofrido que aquilo sai caro? Eu acho, Raquel, que deveria existir alguma maneira dos partidos. Isso é uma coisa que eu bato muito no PV. Eu digo: os partidos não podem morrer depois das eleições. Os partidos morrem e daí ressuscitam depois. E o partido não pode morrer. Ele tem que ter um movimento político. Ele tem que botar na rua as coisas. E eu tô vendo, essa semana, que abriu um horário político gratuito do pessoal pedindo para se filiarem aos partidos. Muito legal. Mas por que não é uma propaganda de instrução? Porque acaba sendo propaganda eleitoral. O que leva uma pessoa a querer entrar num partido? A gente não oferece nada. Os partidos não oferecem nada. Como é que a gente puxa esse pessoal? Como é que a gente puxa o pessoal da Umbanda para se defender politicamente? É por isso que o partido tem que estar vivo. Para ele te mostrar o que ele faz. Olha, nós temos um núcleo de religiões de matriz africana que funciona aqui. Tem a Juba que está aqui todo dia para direcionar, para ver para tirar o vará para os... Por que não tem um núcleo dentro lá para tirar o vará para os terreiros, por exemplo? Uma assessoria. Uma assessoria. Por que não tem a menina que foi candidata com o negócio dos cachorros? Por que não tem lá uma assessoria relacionada a coisas de pets? Onde que eu castro? Tem um negócio da prefeitura que faz isso. Mas a maioria dos partidos tem um núcleo cristão. Por quê? Posso falar? Pode. Porque eles têm dinheiro. O núcleo cristão tem dinheiro. E exerce mais pressão. São mais organizados. E daí você chega para o umbandista, e o que o umbandista fala? Eu sou contra misturar religião com política. Mas os outros lá estão misturando. Já fizeram até um presidente da República. Você vai esperar o quê? Um cara que disse que era, né? Porque antes disso, acho que ele nunca tinha pisado numa igreja antes de dar voto. Cara, eu estudei com
o Francisquini. Lá no Conheço. Santa Maria. Vulgo Tucano. O apelido dele era Tucano. Ah, vou adorar essa. Você não sabia? Não. O Tucano nunca foi evangélico. O Tucano tinha uma banda de rock. Tocava ele, o Fabiano, o Romano. Eles eram tudo da pá virada, esses três meninos. Tudo da pá virada. Eram super gente boa os três, mas eram tudo da pá virada. E o Francisquini virou essa pessoa irreconhecível. Irreconhecível. Um dia meu pai falou assim, ai, tive com não sei quem, mandou um beijo pra você. Quem é? Ele mostrou. Eu falei, o Tucano. Irreconhecível. Francisquini. Ex-policial militar, policial federal, delegado, deputados. Ele era um cara super boa praça, super gente boa, estudou no mesmo colégio que eu. Ficou intolerante? Ficou absurdamente intolerante. Absurdamente. E assim, ó, eu sempre digo para as pessoas, tá, você é intolerante, você é preconceituoso, seja dentro da tua casa. Uhum. Pense, mas não fale, não externe. O Francisquini adora externar todos os tipos de preconceito que ele tem. É bonito fazer isso. Mas isso não é uma coisa que a gente normalizou no Brasil? Normalizamos. A gente sempre foi o país da piada machista, Sempre. do humor sexista. A gente sempre trabalhou isso. Tanto Sempre. que pra mim é normal. É normal. Mas não deveria ser. E a gente passou a normalizar, então, a intolerância e a violência. Todos os tipos. E você vai perceber quando teus filhos crescerem, que são... Oi, Toninhos. A minha filha tem 18 para 19 anos. Meu Deus, eu levo cara a karatê na minha casa. Às vezes eu falo um negócio, ela vem lá de cima. Mãe, isso é sexista, você tá maluca. O que eu falei? Mas você erra. Então, arrumamos e agora vamos falar diferente. Fala dentro de casa, pensa dentro de casa, fora de casa, você não tem direito de ser intolerante. Isto não é um direito seu. Mas a gente não vai daí no discurso deles, que é o discurso da liberdade de expressão americana? Isso não é liberdade de expressão. Então, mandar alguém é liberdade de expressão? Não sei, eu faço com certa frequência isso. Não. Você é liberdade de agressão. Tem que fazer mesmo. Mas a desculpa é essa. Mas é uma desculpa furada. A liberdade A roupa que dão para esse comportamento é uma roupa linda. Mas aquele menino escroto. O Nicolas. Que é isso? Como é que ele não saiu preso? É isso que eu não entendo. Passou todos os limites. Como é que ele não saiu preso? Como é que não deram voz de prisão para ele na hora? Mas sabe o que é pior? Ele, numa pesquisa para prefeito na cidade dele, tinha 0. Depois de um absurdo desse, ele pontua numa pesquisa. Quer dizer que tem um pessoal que consome isso, que come isso com farinha. Tem muita gente que consome isso. É só você ver... A gente está hoje aqui no Papo Rec, mas você pode ver outros podcasts que tem por aí e tem uns assustadores. Tem vários. Eu vejo que eu me divirto, que eu chego a achar engraçado, é o cara que a família veio da Itália, fugida de uma guerra, pobre, lascado, expulso, perseguido, e ele hoje, na 3ª ou 4ª geração, ele diz que ele é europeu, que ele é rico e que ele não gosta de pobre. A gente tem muito disso aqui no Sul. De alemão, de polonês. Os poloneses vieram para cá com uma mão na frente e outra atrás. E, de repente, os holandeses que vieram fugidos de guerra e hoje eles são ricos, não gostam de pobre, são preconceituosos. Se perdeu em 3, 4 gerações uma história de vida. Uma história. Eu falo isso lá na minha família, né? Eu falo, galera... A gente é obrigado a ser esquerda. Como assim? Pô, o vô veio descalço da Síria, fugido da guerra. A mãe dele tinha 11 filhos. Nossa. 11! O cara começou a trabalhar com 10 anos de idade para ajudar a mãe a dar comida. E como é que a gente não vai ser esquerda? A gente perde a referência?
É falta de conhecimento histórico ou é uma romantização de onde a gente veio? Romantização. Porque as pessoas estão meio malucas, assim. Elas estão... elas não têm mais noção das coisas. As pessoas... Por exemplo, tinha uma moça que ela era babá da minha filha quando era pequena. Aí ela engravidou do namorado. Daí eu falei assim, olha, se você quiser, ela ia 2 ou 3 vezes por semana, continuar trabalhando grávida, pô, não tem estresse, minha filha já tem 5 anos, não tinha que ficar pegando no colo. Não preciso. O pai do meu filho é frentista do posto, ele é rico. Então espere nascer para você ver ser rico. Tanto o custo que... Espere nascer para você ver ser rico. A gente tem esse problema aqui no Brasil, a gente tem um pertencionismo. As pessoas querem pertencer. Então, ninguém quer ser trabalhador. Todo mundo quer ser empresário. Ninguém quer ser pobre, todo mundo é classe média. E a gente tem essa distorção de visão das pessoas. Ah, vocês de esquerda, vocês não ajudam o empresário, eu sou empresário. Você tem o quê? Eu tenho uma banca de jornal. Quer dizer, você não é parte do mercado. Você é uma engrenagem do proletariado. Você não pode parar de trabalhar, que você passa fome. Mas olha, o empresário tem que parar com essa conversinha mole. Porque eu sou empresária. E eu vou te dizer, eu tenho uns 12, 13 funcionários. São 13 famílias que eu ajudo. Eu tenho... o meu bar é de música ao vivo. Quinta, sexta, sábado, domingo. Faz o merchan, inclusive. Qual é o jabá? Bar Zeppelin, Amintas de Barros, 10,50. Isso. Tem quinta, sexta, sábado, domingo. São 5 bandas. Que tocam lá. Que tocam lá. Que eu também ajudo essas bandas. E eu vou te dizer, se a galera não tem dinheiro, o meu bar não funciona. Exato. Eu não tenho um bar pro country club. O meu bar não é do country club. O meu bar é de pessoas acima dos 30 anos, pessoas em geral. E se essas pessoas não têm dinheiro, eu não estou vendendo. O cara que vende roupa, também. O cara que vende roupa tá pior do que eu, porque eu vendo comida. Roupa é a última coisa que eu vou comprar se eu não tiver dinheiro. Então, essa balela de que ter um governo de esquerda atrapalha o empresariado é um absurdo. Mas será que é pouco estudo? Porque Henry Ford, por exemplo, chegou numa hora... Henry Ford, americano, capitalista, branco, rico. Chegou uma hora que ele falou que ele tinha que diminuir o tempo de trabalho dos seus funcionários e pagar melhor para empregar mais gente para que os funcionários dele pudessem comprar o carro que ele estava fazendo. Exatamente. Que não adiantava ele fabricar carro se não tinha quem comprasse. Por que a gente não tem essa visão? Eu tenho. Você conseguiu entender, mas por que o curitibano, o paranaense, o brasileiro em geral tem essa dificuldade? Ganância, né? E essa história... Tem uma coisa que eu nunca entendi. Por que os governos no Brasil são governos de 4 anos? Por que não tem uma linha de governo, uma obrigatoriedade? Porque daí, eu me lembro, tinha uma piada, quando a gente era mais novo, que quando o teu pai e o Álvaro Dias se alternavam no governo, mudavam as lombadas. Sim. Era uma piada que tinha. Uma lombada ficou mais para lá, outra lombada ficou mais... Não, vou tirar... Por que você tem que desfazer o trabalho de um cara para fazer... Então, a gente tinha que ter planos de governo para 10. Políticas públicas. Sabe? Eu vi isso acontecer. Eu vi de projetos incríveis serem derrubados porque lembravam o nome de fulano ou ciclano em diversas cidades do Paraná. O que tem a ver? Só então vão lá em Brasília, vão demolir tudo que Oscar Niemeyer fez, porque foi do outro governo. É mais ou menos assim que funciona. Não é mais ou menos isso? Mais ou menos assim que funciona. Muda-se nome, muda-se marca, acabam-se com projetos, porque esse projeto aqui lembra o fulano que eu substituí, se ele for lembrado, ele toma meu cargo na próxima. Então, quer dizer, isso, a gente já tem essa carência. O brasileiro não tem... eu dizia isso quando eu era mais nova, que o Brasil virou um país sem ser uma nação. Não temos a menor ideia.
Inclusive, eu vi uma piada esses dias, um meme de algo real que aconteceu. Na França, não sei quantas 1000 galinhas se juntaram para matar uma raposa que invadiu uma granja. Isso não existe no Brasil. Isso não existe no Brasil. Isso Nem as não- galinhas se juntam aqui Nem as galinhas contra se o juntam. inimigo. A gente não tem essa noção de que este país, este chão é nosso. E os políticos também são nossos. E Quem- passageiros. Somos passageiros. E quem é que fiscaliza e que verifica o trabalho dos políticos? Ninguém faz isso. Ninguém acompanha. Ninguém Muito faz. pouca gente acompanha o nosso trabalho. Muito pouca gente. Essa é a realidade. Há uma falta de interesse total de saber o que o deputado faz, o que ele deixou de As fazer. pessoas não sabem a diferença. Não sei quem me perguntou esses dias, eu falei assim, não, gente, agora é deputado federal, é outra coisa. Ai, você vai ser... Não, isso é executivo. Eu estou pleiteando o legislativo. Falta de USPB, talvez? Pois é, mudou toda a grade, né? Mudou toda a grade, o novo ensino médio agora vem pior ainda. E o incrível é que o ensino médio, ele foi imposto, esse novo ensino médio, imposto na escola pública. A gente está quase encerrando antes que o pessoal ali infarte. É isso que eu Foi- estava vendo, que estão começando a se mexer. É, tô aqui. vendo ali também. Foi imposto na escola pública e sugerido para a escola particular. Eu vou dizer para você que a minha filha estuda na escola pública. E eu sou muito feliz com a escola que a minha filha estuda. Ela faz curso técnico, coisa que não tem na escola particular. Não tem. Ela tem vários professores do PT, mas coisas escabrosas aconteceram nesses últimos anos nas escolas públicas. A minha filha foi obrigada a tirar a guia dela. Dentro de uma escola. Dentro de uma Intolerância escola. religiosa 100%. Mas foi uma professora que me deixa mais indignada. Mas é a falta de consciência. Falta de consciência. O brasileiro, ele só pensa em ter. Ele deveria pensar em ter conhecimento e educação. Porque com conhecimento e educação a gente voa. Melhor que isso para encerrar. Não tem, né? Olha aí. Ó. Saravá. Obrigado, Juba, por ter sido a nossa cobaia. A Juba está me ajudando a iniciar Estou à disposição. aqui. E eu acho que a gente tem que lutar muito para quebrar o preconceito religioso. Eu acho que a gente tem um caminho enorme. Eu acho que as pessoas precisam se sentir mais representadas dentro da política. Se enxergar lá dentro. Quem sabe se ajude a gente a construir isso aí. Quem sabe? Quem sabe? Obrigado. Temos eleições. Temos eleições. Obrigado, Juba. Obrigado a vocês que acompanharam a gente. Até a próxima.